Sabe quando você vai perceber que você mudou, que você tá mudando, que você já não é a mesma pessoa de anos atrás ou de meses atrás? Você vai perceber que você tá mudando para melhor pelo seu comportamento, pela forma como você passa a lidar com certas situações. Você já não é aquela pessoa que tá no meio das rodas de fofocas, falando da vida alheia, falando da vida dos outros. Você, quando você vai falar alguma coisa, seja para julgar ou seja para criticar alguém, você pensa primeiro e você já fica na tua, você já não fala nada a respeito daquilo, que você entende que quando você tá falando do outro, você tá julgando o outro, você tá falando de você. Você tá dizendo pra você que quando acontecer alguma coisa errada, que as pessoas vão ter o direito de te julgar, de te criticar, de te apontar o dedo. Então, você começa a pensar a respeito disso, você já não quer mais aquilo. Você fica mais na sua, você é mais pensativo, você procura se sintonizar com coisas boas, você procura é, se conectar com coisas agradáveis, com situações interessantes, com pessoas que agregam coisas à tua vida, pessoas de valores, pessoas que vão te incentivar. Então, você percebe que você está mudando quando acontece uma situação que antes aquilo te estressava, você chutava o balde, você jogava tudo pro ar, você discutia, você brigava. E hoje, quando essa situação acontece, você não sente nada. Você olha para a situação e você não dá importância, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom porque mostra que você está aberto a mudanças, que você está evoluindo, que você está procurando progredir. E o nosso progresso, quando a gente entra como é que eu vou te dizer? Nesse processo de melhorar a gente, de melhorar nós, porque quando você melhora, tudo à tua volta melhora, porque você é um espelho de tudo que está à tua volta. Então, quando você melhora, tudo na sua volta e todo o seu melhora. É, eu fui ontem fazer um exame um exame que tava faltando para poder o médico, eu passar pelo médico novamente para ele dar, né, dar o diagnóstico, é, dizer o que tava levando aos teus desmaios que eu tava tendo, igual eu já comentei aqui no canal com vocês a respeito da minha saúde. Só que antes de sair de casa, eu tenho todo o ritual. Primeiro eu faço minhas orações, eu faço meu Ho'oponopono todos os dias. E antes de sair de casa, eu fiz o Ho'oponopono pra mim. Eu fiz o Ho'oponopono pro meu exame realizado e abençoado. Eu fiz as 108 repetições, tá? E eu fiz as 108 repetições também pros profissionais que iriam me atender. Sabe, pra limpar, porque geralmente quando você chega em lugares assim, a cidade que eu fui fazer é uma cidade alguns quilômetros daqui, não é próximo de onde eu moro, é fora daqui da cidade onde eu moro. Para que os profissionais que fossem me atender fossem educados, gentis, gente boa, sabe, que tudo saísse assim maravilhosamente bem. E eu fui muito bem atendida, só que da hora que eu entreguei o meu papel à moça da recepção para ela ver se estava tudo certinho, se estava faltando alguma coisa. Ela não falou, não, tá certinho, não, tá tudo certo, com esse aqui você consegue realizar o exame e tal. Só que na última folha do pedido do exame não constava nem o carimbo nem a assinatura do médico no meu posto. E sem isso eu não conseguiria realizar o exame, porque como que eu vou fazer uma coisa aquilo sem
É a mesma coisa você dar um cheque sem tua assinatura ali, ele não vale nada, ele não tem valor legal nenhum. Aí eu falei assim, mas como que eu faço pra poder resolver isso aqui? Eu vou ter que remarcar o exame? Ela falou, não, você entra em contato com o teu posto, pede pra eles conseguirem mandar pelo WhatsApp pra você outro pedido, assinado e carimbado pelo médico, que eu tiro a cópia aqui e anexo junto desse aqui, você consegue fazer o exame certinho. E aí começou todo um processo para poder conseguir entrar em contato com o meu agente, o pessoal do meu posto e tal. E eu fui me conectando às pessoas que poderiam me ajudar naquele processo. E até que eu mandei mensagem para minha amiga que trabalha no mesmo local. E ela foi lá, conversou com o enfermeiro e tal, foi agilizando, tudo foi se encaixando. Mandaram o pedido do exame que eu ia fazer, assinado e carimbado, tudo certinho. E eu, calma na minha, eu tranquila, eu tinha certeza que aquilo ia se resolver. Ia se resolver, porque eu já saí de casa com esse pensamento. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, tudo vai cooperar para o meu bem, para que eu consiga realizar esse exame. E assim foi. Chegou o resultado, mandaram para mim, eu mandei pro WhatsApp da empresa, mostrei a moça, ela tirou a cópia, anexou tudo bonitinho. Eu esperei a minha vez, porque até aí já tinham passado várias pessoas na minha frente, né? Porque eu tava aguardando. Realizei o exame tranquilamente, fui e voltei muito bem. Deu tudo certo, agora é só aguardar sair o resultado para levar para o médico. Aí eu fico assim, gente, como que eu mudei? Porque em outros casos, em outras situações lá de trás, que eu já lembro que como eu tinha feito barraco, eu tinha dado show, eu tinha chorado, eu tinha gritado, eu tinha feito um auê. Só que eu entendi, hoje eu entendo que isso não resolve. Não resolve. Se eu conheço a ferramenta que resolve, e eu falo que o Ho Oponopono funciona, porque funciona. Porque se você fala que não funciona é porque você não pratica, você não tem disciplina, você não leva a sério. Porque é bilhões de pessoas que praticam e têm resultados. E eu tenho resultados na minha vida visíveis, dá pra você ver, notar, são visíveis na minha vida. Então, se eu tenho todas as ferramentas, se eu sei como limpar a situação, por que que eu ia me estressar? Então, é umas coisas que acontecem assim, que você vai vendo que você evoluiu, que você mudou. Então, seja paciente com o seu processo. Se você decidiu mudar, tenha em mente que não vai ser do dia para noite. Você já só de você ter tomado a decisão que você quer melhorar, que você quer mudar a tua vida, que você não quer mais continuar nessa situação que você tá, que passa ano, sai ano, você continua na mesma ou até piora. Você tem uma leve melhora, mas daqui a pouco aquilo vem uma enxurrada de só coisas ruins. Só de você tomar essa decisão, você já modifica muita coisa. E vai aos poucos, é o processo. E curte o processo. Curte o processo, vai sentindo cada processo, você evoluir, você vê como que você está modificando. Você vai perceber que você vai melhorar a sua forma de se comportar, a forma como você vê o outro, a forma como você trata o outro, a forma como você pensa a respeito das coisas à tua volta, sabe? Eu hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa que tá no, sabe, que tá numa vida errada, que não teve, sabe, deu um mau passo e tá numa situação ruim, tá envolvido com umas coisas assim erradas, eu paro e eu agradeço tanto a Deus por eu não ter seguido, por eu não ter entrado nesse caminho. Porque muitas vezes, eu sei sim que tem muita gente que consegue sair, consegue. Quem tá me assistindo aqui vai entender o que eu tô falando. Mas tem muita gente que não consegue sair, porque assim, quando você dá um mau passo,
é tanto julgamento, você é tão criticado, você é tão apontado, que você não tem força para sair de onde você tá. E se você não tiver uma base, você não tiver muita vontade de vencer, você não tiver muita fé em Deus, você afunda. E eu fico agradecida. Eu tava nessa semana retrasada que passou agora, uma situação que aconteceu, eu fiquei agradecendo tanto a Deus e foi assim, eu sentei e eu fiquei por um tempo assim, sentado na escada da minha casa ali fora ali, olhando pro céu, olhando pro meu quintal. E eu tava agradecendo tanto a Deus por ele não ter permitido de eu ter entrado numa vida dessa, numa situação dessa. Eu agradeci por tantos livramentos que ele me deu, porque foram muitos livramentos. Porque eu passei por situações assim de vulnerabilidade mesmo, de ficar totalmente sozinha, só eu e Deus, não tinha com quem contar, sabe? Então, a gente aprender a agradecer, olhar para certas situações e não julgar aquela situação, ajudar quem tá passando por aquela situação, sabe? Se você tem a oportunidade de ajudar, ajuda. E não precisa ficar falando que você ajudou. Ajuda na sua, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Ajuda da forma que você pode, com as condições que você tem, com o que você pode. Sabe? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. Na verdade, a gente não sabe de nada, sabe? E faz o Ho'oponopono sempre, pra tudo, pra todo tipo de situação. Viu uma pessoa na rua, tá numa situação que você não deseja pra você, faz o Ho'oponopono pra aquela pessoa, mesmo que você não saiba o nome da pessoa, faz pessoa pela qual passei, que tá numa situação difícil, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, eu sou grato, eu te amo. Porque quando você abençoa, você é abençoado de volta. E você cura as coisas à tua volta. Então, começa a observar o que não te tira mais do sério, das coisas que você mudou. E outra, comemora cada conquista. Cada conquista. Só de você não ficar estressado mais por algum tipo de situação já é uma vitória. Porque quando você fica estressado numa situação que te pede calma no momento, sabe? E você grita, você esbraveja, você chuta o balde, chuta o pau da barraca, e você vê que aquilo ali não resolve nada. Agora, quando você consegue passar por uma situação com calma, você fica tranquilo, você respira, você fala: não, Deus tem o melhor pra mim, o melhor vem pra mim sempre. O melhor vai ser determinado aqui, vai ser decidido. O que tiver que ser, vai ser. Quando você começa a ver dessa forma, você evoluiu e você tá muito à frente dos outros, sabe? Então, seja paciente do teu processo, comemore cada etapa, comemora mesmo. Faça festa, uhul! Gente, aconteceu uma situação, foi semana dessas. Meu namorado, ele abriu um bar, né? Ele abriu um bar na própria, na própria casa dele. Tem a casa que ele mora e tem a outra casa que tava onde ele guardava as outras coisas. Ele colocou na cabeça que queria abrir um bar e abriu um bar. E esse bar lá é muito família, é muita família que vai. Então vai criança, vai gente conhecida dele. E numa dessas idas lá, tem umas crianças que entram lá pra dentro de casa e foram brincar. E elas estavam muito quietas, muito quietas. Aí só viu a hora que o neto do meu namorado veio falar o que as crianças tinham feito lá na sala. Na hora que a gente chegou, que a gente olhou pro chão da sala, era ovo pra tudo quanto é lado. Pegaram os ovos e tacaram pra cima pra ver se realmente quebravam. Naquela situação eu falei: gente, fazer o quê? Fazer o quê? Eu tenho que limpar. Aí entrando, pegamos limpando aquilo. Aí limpando tudo, levou. Aí já aproveitamos, já limpamos as outras coisas que tinha pra limpar. Já deu uma certa motivação. Meu namorado já começou lavando as louças que tinha sujado dos negócios do bar. Eu já fui limpando o que faltava. No final, quando eu terminei de limpar tudo, a gente tinha terminado de limpar tudo, que eu olhei pra ele e falei assim: se eu te falar uma coisa, você vai acreditar? Ele falou assim: o quê?
Você acredita que eu não fiquei nervosa? Eu não senti nada quando eu vi aquilo ali, não me deu vontade sabe, de gritar, pedir pra vir limpar, de falar que saco, eu sei lá, eu não senti nada. Aí ele falou assim, realmente, você tá mudando. Aí ele falou pra mim assim, aí ele falou assim, ia adiantar você ficar bravo, você ficar nervosa? Já tava quebrado, não ia ter que limpar. O que que é fazer da próxima? É evitar. Criança não pode deixar nada que é da curiosidade. E os ovos estavam realmente estavam no lugar que tinha acesso para eles pegar. Então, assim, de certa forma, a gente deixou ali. Eles viram, acharam interessante e foram brincar. Só que você percebe que você vai, que você tá mudando quando um tipo de situação desse acontece e você olha para aquela situação e você vai fazer o quê? Aconteceu, vamos evitar para que não aconteça de novo. Então, vai vendo aí no que você já mudou, se você tá nesse processo de mudança, assim, no que você já melhorou, que é notório, assim, que até as pessoas já chegaram pra você e falar, nossa, tá diferente, nossa, você mudou, assim, você não briga mais, nossa, você não te vejo mais fofocando, você falando da vida dos outros. Você sabe que na maioria das vezes quem percebe que a gente muda as pessoas à nossa volta, né? Porque quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, eu mesmo, na minha cabeça, eu não via mudança nenhuma. Assim, continuava estressado, eu continuava bebendo. Só que aos poucos eu fui melhorando, porque o meu nervosismo foi diminuindo. Tinha coisa que eu via que antes eu chutava o pau da barraca, eu deixava pra lá. Então, muitas coisas que vão acontecer, as pessoas à tua volta que vão observar e vão notar, falando, nossa, fulano tá mudado. Então, comenta aqui no que você já mudou, porque quando você comenta aqui, você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante, que ele pode mostrar para mais pessoas, pra gente fazer essa família aqui crescer, tá bom? Conta aqui pra mim do que você já mudou, no que você tá melhorando, sabe? O que tá te motivando a ser um ser humano melhor. Porque todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de ser um ser humano mais elevado. Não para mostrar para os outros que a gente é melhor, mas para mostrar para nós mesmos que a gente é capaz de melhorar, que nós somos capazes de mudar, que só depende de nós. E mudar é tão bom, é tão satisfatório quando você chega ao ponto assim de que nada mais te estressa, nada te incomoda. Isso te dá, sabe, leveza, te dá plenitude. Você tem vida longa, porque o estresse, você sabe que envenena o nosso corpo, né? Você vai estressando, você vai estressando, você vai passando estresse, vai passando estresse após o outro, o teu corpo vai responder de alguma forma. Então, melhorar ainda é o melhor caminho. Esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tchau.